Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, acabou de sair alguns sites aí, né? Saiu alguns, só que logo vai sair em outros sites também a notícia de que Dorival Júnior não é mais o técnico da seleção brasileira. Galerinha, daqui a pouco a CBF vai ter uma reunião com ele para poder, enfim, acabar ali com a trajetória dele na seleção. E vou falar, viu? A trajetória dele acabou com um desastre, né? Aquele 4-1 ali para a Argentina, meu parceiro, doeu aí para os torcedores brasileiros. Eu vou ler aqui a notícia aqui, meu povo, mas eu pergunto para vocês, será que dessa vez o Felipe Luiz assume? Ou vai ser o Dorival? O Dorival tá saindo. Ou vai ser o Ancelotti e o Jorge Jesus? Eu vou ler a notícia aqui e depois vocês vão ver quem eu acho que vai assumir, tá bom? Vamos lá então, ó. Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, deve confirmar a decisão após a reunião da entidade, que acontece na tarde desta sexta-feira, dia 28. A informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL. Ou seja, galerinha, segundo esse site aqui, a informação vem de jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL. Então, crédito para ele. Vamos lá, então, continuando, ó. Ainda de acordo com a publicação, a conversa entre Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Dorival Júnior tem o objetivo de discutir os problemas do trabalho, sem possibilidade de reverter a decisão. Pressionado desde 2024, a passagem do treinador pela seleção brasileira chega ao fim após sofrer uma goleada por 4-1 contra a Argentina na última terça-feira. Dorival deixa a Canarinho na quarta colocação das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos, 10 a menos que os líderes argentinos. Em 16 jogos à frente da equipe nacional, o comandante somou 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, com um aproveitamento de 58%. Ou seja, galerinha, como vocês puderam ver aqui, né, ouvir, vai ter uma reunião mais tarde, né, da CBF com o técnico para, enfim, né, entregar a chuteira, meu Deus, não tem como aposentar, não, mas para dizer que acabou o ciclo dele. Pronto, é essa a palavra. Para dizer que acabou o ciclo dele na seleção brasileira, que ele siga seu rumo em outro lugar, né, treinando algum clube por aí, porque a seleção brasileira já deu, né? Já deu, no caso, o Dorival já deu para a seleção brasileira. Não é mais o treinador. E, galera, essa notícia saiu em alguns sites, repetindo, tá bom? Saiu em alguns sites, logo mais vai sair em outros, né? Muitos outros vão repassar a notícia aqui, né? E a fonte principal é o jornalista da UOL. Acho que eu esqueci o nome dele. Tá aqui, meu Deus, eu esqueci o nome dele, mas se vocês reverem aí o vídeo de novo, vocês vão ver o nome do cara. Pois é, e agora eu vou falar aqui, primeiramente eu vou ler aqui, né? E falar quem vai ser o técnico que vai assumir, né, o lugar, quem eu acho que vai assumir aí o lugar do Dorival Júnior da seleção brasileira. Vou falar logo, eu acho que quem pode assumir com 60% a mais aí vai ser Jorge Jesus. Então vamos lá para a leitura aqui da TNT, ó. Jorge Jesus segue monitorado pela CBF. O Mister tem muito interesse em assumir a amarelinha. Estaria disposto a antecipar processos no Al Hilal e trabalhar com Neymar como protagonista. Olha só, galerinha, segundo a TNT, Jorge Jesus tem interesse em assumir, né, a seleção brasileira e estaria disposto, né, a sair, a deixar o Al Hilal de mão, né, sai fora, Al Hilal, tá pra lá e vou assumir a seleção brasileira, porque eu acho, galera, que no passado aí, Jorge Jesus falou que assumiria a seleção brasileira, né, e agora dessa vez pode acontecer. Ó, Ancelotti segue como plano A, mas Jorge Jesus pode virar a principal opção, dependendo de variáveis. Na minha opinião, o Ancelotti não deveria ser nem o plano B, nem o plano B. O cara usou a seleção brasileira, né, para poder renovar o contrato com o Real Madrid por mais uma temporada. Vocês viram, né, que lá no passado ali, há mais ou menos um ano, ou até menos, o cara estava cogitado na seleção brasileira e tudo mais, mandou a seleção brasileira esperar, né? O Brasil ficou esperando, passou um mês, passou dois, o Brasil sem técnico, só com um interino, e aí o Brasil só se lascando aí, porque os jogadores não tinham alguém, né, para poder ir treinar eles, alguém ele firme, alguém consagrado, e aí ficou de qualquer jeito, a seleção brasileira só tomando fumo, e aí o cara foi lá e fez o quê? Renovou com o Real Madrid. E agora a seleção brasileira, que não tem vergonha nenhuma na cara, segundo aqui a TNT, ainda pensa em Ancelotti como plano A. Na minha opinião, o plano A deveria ser o Jorge Jesus, mas tomara que ele venha, galera, e que ele treine os jogadores, né, que os jogadores façam o que alguns fizeram do Flamengo, né? Alguns não, todos no caso. Se ele jogar, galera, se ele treinar os jogadores e tiver aquela vontade, aquele desempenho, aquela tática lá, a seleção brasileira vai voltar a ser o que era, né? Pelo menos uns 10% do que era no passado, lá atrás, porque hoje é 0%.
Hoje o Brasil é 0% de um dia, né? De um dia o que foi. Hoje 0%, mas se o Jorge Jesus voltar a treinar, pelo menos 10% do que a gente já foi no passado, pode voltar. E aí pode voltar a alegria do torcedor brasileiro de novo, né? Em querer ver a seleção brasileira, em torcer, né, fortemente pela seleção brasileira. Porque ultimamente, galerinha, não tem graça nenhuma assistir a seleção brasileira. Então, segundo o site aqui, Dorival vai ser, já foi demitido, né? Mas na reunião com a CBF, vai tratar ali, né, dos problemas que aconteceu, para falar qual foi o motivo, né, que fez a CBF demitir ele. Então, Dorival praticamente hoje, no dia de hoje, não é mais técnico da seleção brasileira. Agora, se essa notícia aqui é verdadeira ou não, galerinha, eu também não posso falar, tá bom? Mas, segundo aqui a reportagem, que é a notícia do site aqui, Dorival não é mais técnico da seleção brasileira. Então, que venha Jorge Jesus e que ele assuma a bucha e que o Brasil dê certo com ele, né? Que os jogadores respeitem ele, respeitem o mister, e nós flamenguistas sabemos, né? E também torcedores de outras equipes sabemos do que o cara é capaz, né? O cara é chato, meu parceiro, é chato e não dá mole. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui. Qual técnico vocês querem na seleção brasileira? Jorge Jesus, Felipe Luiz ou Ancelotti? Ancelotti, dessas três, para mim, é a última. Vá para lá, Ancelotti. Não quero nem pintar de ouro mais. E Felipe Luiz, não, deixa ele no Flamengo de boa. Para a seleção brasileira, ele é horroroso. Não serve, não serve. Não serve para a seleção brasileira. Não sabe treinar ninguém. Só no Flamengo. No Flamengo ele serve 100%. Sabe treinar todo mundo. Lá no Flamengo ele serve. Na seleção brasileira, não. Então que venha o mister, né? E aí, comente aqui, galerinha, a opinião de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Antes de acabar, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, divulguem esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição. E a meta de likes para esse vídeo é de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente, vai ser bastante. Adeus. Obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera. Então é isso aí. Então, e até os próximos vídeos.